Então, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Como vai você? Cada vez melhor. Que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa 15ª Domingueira E. Mais uma vez estamos aqui juntos. Gratidão para quem está vindo pela primeira vez e para quem está continuando aqui assíduo com a gente. Essa forma da gente se cumprimentar é uma forma que demonstra que a gente só tem o dia de hoje e que a gente pode fazer uma nova história. Hoje eu recebi um vídeo muito lindo de uma voluntária do Amor Exigente e nesse vídeo o rapaz fala que o momento que a gente tem é o ponto zero. Então, esse ponto é o que a gente tem. Daqui é que a gente vai fazer a nossa caminhada. O que ficou para trás já passou, não volta mais, não tem como retornar. Não quer dizer que a gente vai esquecer, a gente pode ter as lembranças boas, mas a gente tem que caminhar olhando sempre para frente. Então, agora eu vou passar para o Ederaldo. Nós dois, eu sou Rosa, nós dois fazemos parte da Regional Interior Rio de Janeiro, e agrega os grupos de Cabo Frio e de Niterói. E a novidade que a gente tem para vocês é que brevemente vai estar abrindo um grupo em Macaé. Macaé já teve Amor Exigente e vai voltar a ter Amor Exigente também. Então, eu estou muito feliz com essa notícia, porque é o Amor Exigente crescendo, né? Ederaldo, é com você, então. Sejam todos muito bem-vindos. Conscientes de que estar no Amor Exigente é colocar-nos a serviço da sociedade e participar de uma transformação nela através de um programa de auto e mútua ajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida. A Coordenação do Amor Exigente Regional do Interior do Rio de Janeiro traz hoje para o nosso encontro de domingo a nossa domingueira a Arlete Lugo e a Maria Inês Medeiros, com o tema Agregar valores ao comportamento, princípios e prevenção. Arlete e Maria Inês são voluntárias do Amor Exigente em Porto Alegre. Antes de passar a palavra a elas, a Sônia vai fazer a nossa espiritualidade. Que bom. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Boa tarde. Se pela manhã, quando eu abri a minha página no Face, eu me deparei em contexto, depois entrei até... Está falhando. Não estou ouvindo. Está falhando. Pessoal, vamos todos fechar o microfone. E, Sônia, dá uma olhadinha, porque a gente começou a te ouvir, mas a voz sumiu. Porque aí entrou um som... De outra pessoa. Todos, por favor, vamos fechar os microfones, tá bom? Ok? Ederaldo, você está monitorando para a gente? Tem umas pessoas que estão entrando e como elas não entram com o microfone aberto, acaba atrapalhando a pessoa que está falando, né? 2 segundos, se você puder segundinhos monitorando só. para a gente, tá bom. Sônia, o Ederaldo vai te dizer quando está ok para você começar, então. Sônia, pode abrir seu microfone, pode começar. Tá bom agora? Tá bom. Gente, eu comecei dizendo que hoje de manhã, quando eu abri a minha página do Face, a primeira coisa
que eu vi foi um texto escrito por um frei daqui da paróquia, onde o grupo de amores se reúne. E eu li o texto. Ô, Sônia, abre seu microfone, por favor. De novo. Isso. Aí eu coloquei, né, para dentro de mim, me identifiquei com ele e resolvi partilhar esse texto na minha página. E logo depois a Rosa me passou uma mensagem pedindo que eu não queria passar esse texto como a nossa espiritualidade. Porque a fala é uma fala bem nossa de amor exigente. E acredito também que vai ser uma fala bem próxima do que a Arlete e a Inês terão a nos dizer no dia de hoje. Giz de cera. Eu acredito muito que todos nós aqui hoje somos giz de cera. Mas hoje, pela manhã, quando eu abri a minha página, eu fui mais um giz de cera que talvez seja importante aqui na nossa tarde. Então, o texto nos diz o seguinte: com um lápis em torno da mão, eu desenho uma luva. Com 5 ou 6 setas, eu tenho um guarda-chuva. É mais ou menos assim que diz a canção. O interessante é ver a transformação que pode sofrer uma simples folha de papel ao ser tocada por um giz. Pode ser até uma folha velha, sem vida, descrente, coitada, uma lástima. Mas você vai passando o giz e tudo vai ficando alegre, tão colorido. Se pudesse entregue a um e a inteira, só dia, a formação seria grande. Olhe atentamente para uma caixa de giz de cera. Eles são bonitinhos. Ali estão alegres, esperando que alguém lhe dê uma chance de transformar a realidade. São como giz de cera, abertas às novas conversas, ao inesperado que pode surgir após cada giz vai se de acordo com o desejo. Se não for utilizado dessa vez, não está se acreditando. Ei, e eu? Você me não gosta mais de mim? Não. Ele fica tranquilo na caixa, pois cada um tem tempo de participar. Um desenho perfeito, com todas as coisas, pode ser que fique. Então, é bom ver. Eu, o grande desenhista, vai precisando de cada um de nós. Somos, como diz, as cores que temos representam a nossa missão no mundo. Um dia são formados os que sabem dar informação, fazer uma palestra. Outro dia, eles que acontecem. E a diferença entre nós, os giz de cera, é a possibilidade de dizer sim, quando é o nosso momento de completar as cores na tela. Mas tem gente que agradecer. Não quero tirar. Aí, aparece o problema. A fome, a miséria, a injustiça, a violência. Existem muitos seres humanos perdidos, desfigurados, quadros
onde o grande artista não pode finalizar a obra por causa do egoísmo da humanidade. Faltou-lhes um tracinho de amor, um azulzinho de carinho, um verdinho de esperança, uma pitada de luz. Eu vejo que é exatamente isso que nós fazemos aqui no Amor Exigente. Nós recebemos do Criador uma missão. Ele colocou em nós, cada um de nós, uma cor diferente, cada um de nós exerce uma função diferente. Todos nós que estamos aqui nesse momento, estamos sendo esse giz de cera, colorindo, né, o nosso, não só o nosso domingo, mas o nosso dia a dia. Então, dá-nos, Senhor, o discernimento para saber a cor que falta neste grande quadro que é o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a ser como um giz de cera, que se consome, mas completa a obra que o artista havia idealizado. E esse artista, que é Deus, o nosso Criador. Então, meu desejo é que nós saibamos ser esse giz de cera. Aí, obrigada pela oportunidade, obrigada, Rosa. Gratidão, Sônia, muito lindo. Arlete e Maria Inês, é com vocês agora. Bom, boa tarde. Como o Everaldo falou, meu nome é Arlete. Eu sou voluntária do Amor Exigente desde 1991. Em Porto Alegre, eu conheci o Amor Exigente através de uma palestra. E eu fui procurar o Amor Exigente e, conforme eu fui entendendo o que era o Amor Exigente, eu olhei para a minha casa e vi que eu estava criando meus filhos errados. Então, eu entrei no Amor Exigente pela prevenção. E até hoje eu gosto muito da prevenção. Mas vamos deixar a Maria Inês falar agora. Bom, também meu nome é Maria Inês e sou voluntária do Amor Exigente desde o ano 2000, quando eu entrei para ajudar uma pessoa que me pediu, eu não conhecia o Amor Exigente também, e fomos numa reunião. Até para dizer a verdade, ele não foi, eu fui. E foi o maior presente, o maior achado, porque os meus filhos eram adolescentes na época e eu também logo percebi que eu estava fazendo muita coisa errada. E então foi assim uma paixão a primeira reunião. Tenho 3 filhos que hoje já estão bem criadinhos, tenho 2 netas maravilhosas, a Antônia e a Isabela, 4 e 2 anos, e a gente está na prevenção por isso também, para um mundo melhor, né, para que essas crianças também tenham um futuro melhor. Bom, nós vamos apresentar os princípios éticos. Então, nós dividimos, a Marinha apresenta um, eu apresento o outro. Então, vai começar, e a Marinha vai falar sobre a ética agora no início. Marinha, tudo contigo. Tá certo. Uma introdução aqui, então. Quando pensamos em agregando valores aos comportamentos, são os princípios éticos, tá, do amor exigente na prevenção. Mas eu até gostaria de primeiro ressaltar que a dona Mara, mais uma vez, né, como uma pessoa iluminadíssima, adaptou os princípios institucionais, os éticos, para a família. Foi, assim, uma coisa importante, porque a família é o alicerce, né, de todas as outras instituições. Outra coisa que ficou claro, então, desde o início do programa Amor Exigente, é que a ética garante, é ela que nos vai garantir o sucesso da proposta, né? Elas são indissociáveis, né? O sucesso da proposta
e os princípios éticos. Me lembro também de 2 falas de companheiros aqui nessas reuniões virtuais, a Dori Serpa, que falou justamente para quebrar a codependência, entre outras coisas que ela colocou, não permitir comportamento criminoso, criticar o comportamento, não a pessoa. Ela terminou dizendo: estude ética, estudar ética, né? Também ajuda a cortar a codependência. E também ouvi recentemente a fala do Ricardo de Rio Claro, que afirmou que, na recuperação da dependência química, os princípios éticos são para um momento posterior à abstinência, porque o dependente químico para de usar droga, né? E agora precisa parar de ser uma droga de pessoa. Então, os princípios éticos vão ajudar a fazer o resgate de valores, da moral, da honra. Também a Bernadette, acho que numa palestra recente, ela frisou, né, que o Educaê, que é esse programa de prevenção do amor exigente na família, ele tem 4 pilares, né, na sua base, e um deles são os princípios éticos. Também frisou que a importância de um projeto familiar, um projeto de vida para os jovens. Então, finalizando, eu quero dizer, se na dependência química resgata o que tem de melhor, na prevenção vai nos ajudar a sermos cada vez melhores. Seguinte, Cláudia, podia passar o... Para a prevenção de problemas, o amor exigente propõe ser ético, que é o que nós vamos ver, né, com os princípios éticos, o respeito à vida acima de tudo. Vivenciar valores, que são a base da nossa proposta, né? Ter coerência. Vamos pregar aquilo que nós estamos vivenciando e acreditando. E desenvolver qualidades, porque desenvolvendo as potencialidades dos jovens, dos nossos filhos, eles terão, com certeza, uma autoestima elevada e serão mais realizados. Seguinte. Bom, ética. Nós podemos dizer que a ética ela surge a partir das relações humanas que começam a se perguntar como eu devo agir, como me comportar, né? Então, uma coisa boa que é um comportamento aprendido. Ninguém nasce pronto, não é? A gente pode aprender a ser ético no dia a dia. E não vamos esquecer que as nossas relações com os filhos, elas começam um processo que inicia muito cedo, né? Então, é bom a gente ter o respeito mútuo, a compreensão desde muito cedo. E ela vai sendo adquirida pelo hábito, pelos ensinamentos que nos são passados, né? Pelas regras sociais, as regras morais. E, acima de tudo, além dos hábitos, ela envolve as questões de consciência, valor, justiça e princípios. Então, Deus, ele nos deu a inteligência para fazermos as escolhas certas. Então, isso é muito importante, né? Nós temos que ter essa conscientização. O amor exigente, justamente os princípios éticos, eles nos levam a refletir sobre os nossos comportamentos. Então, isso é muito importante. E quando a gente vê que a sociedade adoece, uma família adoece, vamos ver que é o reflexo da falta de ética nas relações. Todos nós gostaríamos de ser bem tratados, não é? Então, esse adágio popular, ele define bem ética. Tratar os outros como queremos que nos tratem. Seguinte. E a ética no amor exigente? Como descrevê-la, né? No livro Prevenção com Amor Exigente, da Mara Silvia
define muito bem, né? Dizendo que é a ciência que trata dos deveres do homem e da mulher para com o mundo. Nós temos muitos direitos, né? Mas os deveres para com o mundo, para as nossas relações, estão contidos na ética. Os 12 princípios éticos, eles vêm para ajudar a nos aperfeiçoarmos como pessoa. Não para sermos perfeitos, né? Mas para sermos cada vez melhores. O amor exigente tem uma coisa muito prática para a gente pensar se estamos agindo eticamente. Vamos fazer sempre 3 perguntinhas. A forma como estou agindo é legal? Isto é, está dentro da lei? Segunda pergunta que devemos fazer: a forma como eu estou agindo é imparcial? Isto é, ela é justa? Ela é boa para todos? Não é só para mim, né? E o modo como eu estou agindo faz eu me sentir bem? É bom a gente pensar, eu gostaria de que uma ação minha aparecesse numa rede social, eu não me envergonharia? Então, eu acho bem legal essas 3 perguntas, elas já nos dão um rumo para a ética do dia a dia. Se eu passar num sinal vermelho, eu já estou caindo na primeira pergunta, né, do teste. Se eu deixar um amigo meu passar na fila, na minha frente, né, e de todos os demais, eu já estou caindo na segunda, né, não estou sendo nada imparcial. Tem vezes que a gente cansa de ver isso aí, né? Todo mundo procurando uma vaguinha, né? Para colocar o carro num supermercado ou num evento, enfim, e vem aqui uma pessoa, então, está terminando, fazendo o sinal, e vem outra ligeirinha, né? E pega a vaga. Então, isso aí já está contando que o que vale é só para mim, né? Não para os demais. Seguinte, Cláudio. Eu tomo um remédio antialérgico, que eu tenho uma bronquite que está super exacerbada, ela me seca a boca, falando, toda hora eu vou tomar uns golinhos d'água. Os princípios éticos na família, eles vêm para prevenir os pais, proteger a proposta de vida da família, e também proteger a família e, consequentemente, a sociedade. Então, elas vão sempre nos ajudar a escolher a melhor conduta a ser tomada. Por isso, tão importante esses princípios. Vamos dar uma atenção especial para essa frase, que ela virou banner, principalmente nos grupos de prevenção. Nossos filhos são o reflexo dos valores que vivenciamos. Não é o que falamos, não é o que falamos e pregamos da boca para fora, mas os que vivemos, né? O exemplo fala mais forte. É isso aí. Então, vamos para o primeiro princípio ético. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Como diz a frase ali, respeito é a base. Não há confiança, não há amor, não há amizade, se não houver. Tá sem som. Deu para escutar aí? Todo mundo leu a frase? Então, ela é a base, né, de qualquer relação. Podemos passar para a seguinte. Eu digo que esse princípio ele é tão importante, né, que ele está, inclusive, elencado na nossa Constituição, no rol dos princípios fundamentais, no artigo 1º. Esse princípio se refere à dignidade, né, que é um atributo humano. Toda pessoa é portadora de dignidade, né, que é um atributo que diz respeito ao seu amor próprio, à sua honra. Toda e qualquer pessoa merece respeito, adulto, criança, independente de sua origem, cor, sexo, condição social ou econômica. Ela não vai perder a sua dignidade por ela ter algum desvio moral,
ou até um defeito físico, né? Sabemos até que quem comete um crime que vai pagar por isso, né? Mas ela não perde a sua dignidade e ela deve ser tratada com respeito. Tanto que toda pessoa que é ferida na sua dignidade, ela pode até entrar, não é, com um processo de danos morais. Vamos atentar que os filhos, desde pequenos, né, eles devem ser bem tratados, porque a relação, principalmente com os pais, deixarão marcas profundas nele, né? Como a gente até viu na semana passada sobre autoestima, né? Como é importante aquilo que nos dizem, o modo como nos tratam. Ela é a base, não é? De todos os laços. Mesmo que não haja mais amor ou um casamento seja desfeito, por exemplo, ela deve permanecer, né? Esse princípio deve permanecer, é o respeito. Ela é uma via de mão dupla, porque também, para eu ser respeitado, eu preciso respeitar. Fica, então, como reflexão, como estou tratando meus familiares em termos de respeito à sua dignidade. Posso até dar um exemplo aqui. Por exemplo, um filho nosso que vem correndo e derrama alguma coisa, né, que tem na mão. Nós já vamos lá dizer, tu é um desastrado? Sempre não, descuidado, que horror. Damos já uns gritos aqui, né? Totalmente errado, já estamos ferindo, né, um pouco da sua dignidade. Vamos corrigir o comportamento. Correr com um copo, com um suco, acaba derramando. Então, vamos lá limpar, ajuda aqui. Então, não vamos ferir, né, a criança, vamos corrigir e vamos pedir ajuda. Isso é uma marca do amor incondicional. É separar a pessoa do seu comportamento, muitas vezes inconveniente. É isso aí, Cláudio, desse primeiro princípio, terminamos com uma tirinha da Mafalda, que no primeiro dia do ano faz uma pergunta, no próximo quadrinho, no próximo slide. A fome e a pobreza no mundo acabaram? As armas nucleares foram suprimidas? Sim? Bem, filhinha, acho que não. Então, para que foi que a gente mudou de ano? Então, a lembrança é que nós temos que mudar, né? Ser melhores, ajudar a quem necessita, lutar pela paz, né? De forma pacífica e não com guerras, enfim. A Mafalda sempre nos faz refletir, né? E agora tem mais um quadrinho dela que diz: as pessoas precisam se respeitar mais. Não precisa concordar ou aceitar, mas respeito é fundamental. Arlete. Segundo princípio, o sigilo. O sigilo é um princípio muito importante no amor exigente. Tanto é que nós temos banner do sigilo, né? Nos grupos de apoio e também nos cursos de prevenção. É bem importante. Pode botar tudo. Dá para falar um pouquinho mais alto? Está muito baixo. Vou tentar de novo. Que o sigilo é um princípio muito importante no amor exigente. O sigilo estabelece a confiança. Então, nós temos até os banners que é colocado nos grupos de apoio e também nos cursos de prevenção. O que nós estamos falando ali deve continuar. Pode botar agora. A necessidade de partilhar com o grupo. Pode passar, eu quero tudo ver. Tá? Sabemos que o sigilo só poderá ser quebrado quando há risco para si próprio ou para terceiros. Então, nós não podemos quebrar o sigilo só com autorização da própria pessoa. Autorização expressa do interessado ou quando houver risco para si próprio ou para terceiros.
E discrição, agir com discrição, elogiar em público. Às vezes a gente tem muita dificuldade de elogiar. Corrigir em particular. Também, nós como pais, eu vou usar muito a família, nós como pais, a gente tem, às vezes, da rua, a gente quer corrigir, dá um grito, ou dá, olha, agora não dão, mas antigamente torciam um beliscão para ver se parava, né? Orientar a criança sem ofender. Até em casa, às vezes que pede alguma... fazer um tema da escola, e tu tenta ensinar e ele não consegue, mas também tu não presta atenção, depois tu faz errado, tu é burro. Quer dizer, orientar sem ofender. E ensinar sem humilhar, porque aonde a gente passa para... fala que ele é igual ao fulano ou ciclano, quer dizer, está humilhando ele. Nós não podemos humilhar a nossa criança. Pode trocar. Não se exclui pai e mãe da nossa vida, são os guias verdadeiros. Não vamos nos comprometer com segredos e levar o outro a contar. Não troca, deixa assim. Aconteceu num curso de amor exigente que nós estávamos dando, onde a mãe contou que a filha contou um segredo para ela e ela disse assim, não, mas tu tem que contar para o teu pai. Porque ela disse assim, não conta para o pai. Ela disse, não, tu tem que contar, porque entre eu e ele não há segredos. Como que eu vou esconder isso dele? E ela disse, mas ele é muito bravo, ele não vai entender. Ela disse, não, eu vejo uma oportunidade, uma hora para te contar, mas tu vai contar, porque se tu não contar, eu vou contar. E houve isso, ela disse que ela falou com o marido antes, mas disse para ele, tu não sabe de nada, fica quieto, ela vai te contar isso, mas tu não fica nervoso, tu já está sabendo. E aí um dia ela estava na sala, os três, e ela disse assim, minha filha, tu queria falar com teu pai, aproveita. E ela disse assim, eu tenho que entregar um livro, só mais... Não, é melhor tu aproveitar agora. Como quem disse, tu não falar agora, eu vou contar. Aí a menina falou, e ele, como já estava sabendo, agiu normal. Moderadamente ele agiu. Então, às vezes, é necessário, entre um casal, haver esse contato, esse diálogo. Próximo. Você já passou por uma situação em que houve quebra de sigilo, do que você falou? Na sua família há muitos segredos, e o que pode ser feito? Na família, os segredos, às vezes tem famílias que têm filhos adotados e não querem falar. Acho que não deve falar, mas não esqueçam que mais cedo ou mais tarde ele vai saber que foi adotado, e eu acho que é muito pior. Maria Inês, eu sou mais rápida que ela. Maria Inês, ela saiu. Maria Inês, ser fiel, honesto e verdadeiro na vivência. Tá, eu estava sem som. Ser fiel, honesto e verdadeiro na vivência e na transmissão da proposta de vida de sua família. Já tem um questionamento aqui. Eu tenho uma proposta de vida clara para minha família. Escolhi esse símbolo da fidelidade porque está ali, né? O pai. Eu assisti uma live aqui do Amor Exigente. Vou assistir uma live aqui do Amor Exigente. Olha lá, o meu copo ali no chão, hein? O som está aberto aí, pessoal. Por favor, fechem. Então, a gente vê também que a mãe ou o pai, cachorro ali, estão com a guia, né? Olha os limites também, lembrando isso aí. Seguinte, Cláudio, por favor. Então, esse princípio em relação ao nosso projeto de vida, ele nos pede sermos constantes, fiéis, né? Que valia ontem, vale hoje, vale amanhã. Sermos corretos, honrados, honestos, não é, em relação a eles, a esse projeto. E sermos sinceros, verdadeiros, né? Pregar aquilo que eu acredito.
E também nos pede coerência, né? Eu tenho que ser coerente com o que eu faço e o que eu falo. Não adianta eu dizer para o meu filho não beber quando ele vai a uma festinha, se eu frequentemente estou com um copo, com a cervejinha, com o whiskinho, né? Como dizem, na mão. O que vai falar mais alto é o exemplo. Gosto muito dessa sigla que o Luiz Fernando usa, né, para definir o nosso comportamento em relação a esse princípio. Comportamento perseverante e firme, CPF. Aí, esse projeto de vida ele tem que ser alicerçado em valores. Eles que vão sustentar, né, justamente as nossas relações e podemos pensar, são os valores do amor exigente, é o respeito, é a humildade de reconhecer que errou, é a empatia em relação ao outro, a cordialidade, a educação. Podemos pensar também qual a marca que eu quero para a minha família. Quando eu pensei nisso, eu logo me lembrei do edifício onde eu vivi na minha adolescência. Porque tinham famílias, a gente conhecia todo mundo, né? E nós tínhamos uma família que era tradicionalista gaúcha, que vivia as tradições, saíam piochados, cantavam músicas gauchescas, aquilo ficou uma marca até ali. A gente via que era a marca daquela família, eles eram unidos em relação àquilo. Tinham duas famílias de italiano, que até eram parentes, e que se reuniam para cantar, eram alegres, corria muito vinho ali, a gente sabe, mas eram muito alegres, todos tocavam instrumentos, cantavam. Então, era uma marca registrada daquelas famílias. A minha família era muito assim unida desde pequenos, o meu pai sempre brincava com a gente, por mais atarefado que ele fosse, e ele nos incutiu, era o estudo, o conhecimento, nós não podíamos pensar, primeiro lugar era o estudo, né? Nos colocou esse dever. E, realmente, hoje, todos os filhos estudaram, conseguiram se formar, os netos estão no mesmo caminho, né? E fica a marca de cada um. E a prática de atividades em conjunto, desde cedo, da mais tenra idade, como praticar um esporte, fazer brincadeiras com os filhos, jogos, até mais velhos também, né? Reunirem-se de forma agradável também, ou até as tarefas escolares, não que seja para fazer por eles, mas ajudá-los, né? Dar um apoio. Isso une a família e é mais fácil de nós irmos passando os valores. Eu penso até na minha família da minha irmã, né? Eles praticam, por exemplo, pesca ecológica, né? Mas eles entram em competições, fazem reuniões, então eles são muito unidos em torno de uma atividade. Então, isso fica bem marcante na educação dos filhos. Vamos praticar mais atividades em conjunto. E eu deixo aqui uma outra coisa que eu queria falar, que a influência até os 9 anos, segundo vários psicólogos, né, a influência dos pais é enorme. Não que ela vá se perder, né? Mas até os 9 anos nós temos que alicerçar os nossos projetos de vida com muitos valores, porque a gente sempre diz, na infância é mais fácil, é com amor, depois já é com dor, né? É mais sofrido. Deixo para reflexão quais os valores que eu considero indispensáveis para um projeto de vida harmonioso, para o meu projeto de vida. Se for os amor exigente, ótimos, né? Aqui nessa tirinha da Mafalda, ela está justamente questionando a constância de um valor que nos é bem caro. Mãe, o quê? Nada, só queria ter certeza de que ainda há uma boa palavra que continua em vigor. Então, olha a importância do nosso papel de mãe, né? De pais, de educadores. Ainda está valendo? Essa é a pergunta. Arlete. Quarto princípio, respeitar e cumprir regras. Não esquecendo que todos os lugares, todos os grupos têm regras. Regras de condomínio, regras no trabalho, nas igrejas,
Todos têm regra. E na família? Também tem que ter regras. Vamos ver essa folhinha aqui. Cadê minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha. Não está em lugar nenhum. Oh, aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Olha, a regra na casa não era guardar as coisas no roupeiro? Como que ele chamou de estúpido? Isso aí é uma coisa que... A regra, será que foi passada? O menino desconhece que existe um lugar certo para guardar cada coisa, pessoal e de uso comum na casa. E desconhece que existem regras. É o que mostra essa figurinha. Pode passar. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que estou mandando? Eu sou sua mãe. Se é uma questão de título, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? A mãe quer que a Mafalda obedeça sem entender o porquê da ordem. Finalidade, benefício que tem que ser feito. A Mafalda está dizendo que não é um robô, é um ser pensante e precisa compreender o sentido útil. Será que a mãe falou certo? Porque eu estou mandando. É aquela coisa, não ser agressivo, né? Quando vai conversar com o filho. Pode passar. As regras existem. A natureza inteira nos mostra que possuímos seguir mesmas regras há milênios. As regras visam o bem comum e garantem uma boa convivência. Cabe a nós, pais, fazer com que nossos filhos cumpram acordos. Sem regra, nada funciona. Nada funciona bem, e sem regra nada funciona. Agora, quando passar a regra, quem é que leu já as regras de um condomínio? Eu acho que tem poucas pessoas que leem essas regras. Às vezes, na escola, tem professores que... isso aí eu vi num grupo também, um curso de prevenção. A professora dizendo que estava um horror, a escola, que ela não podia... E aí nós perguntamos para ela, mas e o colégio? Não, mas o colégio não pode, isso aí é uma regra. Mas foi passado para a criança que existe regra e que esta regra é tal. Então, é muito importante nós ver essa parte. O que a regra diz? Todos saberem. Acho que é isso aí. Uma reflexão. Você aceita regras facilmente ou sempre contesta? Na sua família, as regras estão claras quanto a seus objetivos, necessidade e benefícios? Há firmeza para garantir o seu cumprimento integral? Vamos refletir sobre isso. Como é que está lá na sua casa? Maria Inês. O quinto princípio nos diz: transmitir os valores e os princípios da família, observando as possibilidades de cada um dos seus membros. Então, ele nos faz refletir sobre o momento de vida de cada um, desde a criança até o adulto. Todos estão aí na imagem, inclusive do cachorro. Que eu, por exemplo, eu agora estou passando por uma fase que eu tenho, claro, não estou transmitindo valores, mas carinho, compreensão, porque eu tenho um dog que está com 17 anos, então até a Arlete diz, eu não te aguento com esse cachorro. Então, tem que cuidar, colocar fralda, tem que cuidar na hora da alimentação para ele não se afogar. Então, aqueles cuidados que a gente tem como um outro ser, né, vivo. Esse princípio nos pede a empatia. Né? E eu me afasto das minhas convicções para entender as convicções do outro. Então, eu me coloco no lugar do outro e busco, através da minha razão, não da minha emoção, né? Compreender os sentimentos,
emoções alheias, a capacidade, naquele momento, do outro compreender o que eu, por exemplo, espero dele. Então, muita atenção. Temos que estar atento a cada etapa do desenvolvimento da criança, por exemplo, né? Eu tenho que exigir dela aquilo que ela é capaz, senão não vou estar sendo nada ético, né? E exigindo coisas além da sua capacidade. E com o adulto a mesma coisa. Não vamos querer que a sogra haja do mesmo modo que nós. Claro, pode haver um entendimento, né? Explicar, mas nós temos que exercitar a empatia, porque às vezes eles nos ajudam a criar os filhos, né? Eu não posso sair criticando, brigando, né? A empatia, eu tenho que me unir, né, a ela. Temos que ver e também usar a nossa bondade, né? Porque a bondade a gente aprende também. E ter esse olhar mais solidário. Cada membro da família vai ter a sua singularidade, as suas características, pontos de vista diferentes, e também vai ter as suas limitações. Eu até brinco, quando a gente faz o curso, eu brinco. Um casal se conhece, namora e se une, né? E cada um vai trazer da sua família de origem os seus hábitos, sua cultura, vai trazer seus gostos, né? E até a fé, né? E aí eu digo, se unem e viveram felizes para sempre. Aí o pessoal já diz, não, que bom que fosse, né? E fazem aquela crítica, né? Então, eu digo, vamos... Claro que sem exercer a empatia e essa compreensão, os hábitos, as crenças do outro, eu não vou conseguir me reorganizar para a nova família, né, que está sendo montada. Então, eu tenho que procurar ver o que é importante para cada um e ter esse entendimento e falar a mesma linguagem com os filhos, porque isso é muito importante. Nós sabemos que é a marca, né? Se eu quero que um filho realmente nos siga, vamos ter a mesma linguagem. O importante, gente, é ter o canal de comunicação aberto com os nossos filhos e com os nossos, com a nossa família. Compreender suas ideias, seus sentimentos, porque o diálogo é um exercício diário, né? Eu tenho que ouvir o outro com interesse, tentar entender e não simplesmente sair logo criticando, né? Os filhos, acima de tudo, têm que ter certeza de que são aceitos e amados pelos seus pais do modo como eles são. A reflexão fica: o que significa mesmo observar as possibilidades de cada um? É uma atitude ética observar, não é? E pedir somente o que ela é capaz. Fica para vocês pensarem um pouquinho. Temos 2 tirinhas que falam de vivências e momentos de vida diferentes. Olhem só, as crianças, 3 estão muito abismados, mas ele é criado pelo avô, por isso está lá com o seu carrinho, né, puxando o carrinho, enquanto os outros estão com os smartphones e tablets, etc. Então, olha como mostrou, né? Ele é criado pelo avô. E a segunda tirinha, ela também fala de adultos versus crianças. Por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? É muito simples, Suzanita. Quando você entra no cinema, no meio da sessão, você entende o filme? Não. Com os adultos, a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. Então, aqui as crianças já vão entendendo, né, as fases diferentes de cada um. É importante também. Arlete. O 6º princípio ético trata das relações com todos os membros dos grupos dos quais participamos. Na família, são os pais, embora muitos de nós não tenhamos a consciência, não somos conscientes disso. Então, temos que tratar fraternalmente, com respeito, o seu grupo familiar.
Aí vem uma tirinha aí para nós também. Mãe, para que a gente está no mundo? Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Ficou pensando a Mafalda. Sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor, porque ela não entendeu. Ela não enxergou isso aí, esse mundo de amar para fazer desse mundo um mundo melhor. Ela está vendo o mundo que está aí. Então, ela aproveitou e ela refletiu sobre a resposta da mãe. A Mafalda chega que, naquele momento, o mundo não resolve. Então, ela preferiu entender que a mãe estava brincando, só podia ser uma brincadeira. Para onde vocês acham que vai a humanidade? Para frente, é claro. Pode botar outro. Para frente, é para lá, não, é para lá, não, é para frente, mas é a minha frente, a tua frente é a minha frente, não. Começou a se desentenderem. Ambos os meninos querem impor o seu entendimento sem entender o ponto de vista dos outros, sem diálogo. Eles começaram quase que a brigar ali, o que gera uma desavença entre eles, embora ambos estejam de acordo com a ideia principal. A humanidade segue em frente, sim, mas só que cada um estava de frente para o outro, um apontava um lado e o outro para o outro. Fraternidade e respeito entre todos os membros. Pertencimento e identidade determinados pelo amor em comum, não só pelo nome. Afeto nos gestos e na comunicação. Olha a comunicação como é importante. Empatia e generosidade. Respeito aos papéis e aos limites. Responsabilidade de cada um por todos. Um cuida dos outros. Um está sempre cuidando dos outros. Não vamos deixar. E todos por um. O que foi? Seu irmão é um manhoso. É isso aí. Mas, Gui, seja compreensível, caramba. Pensei que essa boa gente, pense que essa boa gente, antes de nos educar, não tinha educado ninguém. Acabamos sendo os filhos cobaia. O que se pode fazer? Ambos os pais não dialogam com o Gui. Ele não entende, então, sofre com a ordem ou decisão dos pais e chora. Falta de habilidade dos pais em como lidar com a criança pequena. Então, cada idade é uma maneira de nós lidarmos com os nossos filhos. Fraternidade e respeito com os pais. Respeitar como a si próprio. Humildade, saber ouvir e aprender. Obediência pela lógica e pela razão. Solidariedade, cortesia e honestidade. Flexibilidade e união de equipe. Confiança e otimismo. Uma reflexão. Como você se relaciona em seu grupo familiar? Como pai e mãe? Será que o pai e a mãe se relacionam bem? Ou há desavenças e eles não discutem isso? Não dão um exemplo para os filhos que devem se conversar. Qual atitude sua pode se tornar mais fraterna em casa, na escola ou no trabalho? Isso aí as famílias muitas vezes se queixam da escola, mas não vão na escola para saber como é que está o filho. São chamados, as escolas sempre estão se queixando, que escola que tem 2.000 alunos, chamam e aparece 10, 20 pais lá. E os outros? Onde estão? E reclamam da escola. Maria Inês. Certo. Esse 7º princípio ético continua falando do respeito e fraternidade,
mas no relacionamento com seus parentes e afins. Aqui eu vou parar um momentinho, se der para fazer uma dinâmica aqui no virtual. Eu até ia pedir, se alguém tiver alguma folhinha de rascunho aí, pegue essa folha e amasse com toda a força. Alguém tem um papel aí para amassar? Já aproveita e bota aquela tua raiva, aquela teu ranço aqui nessa folhinha. Tá bem amassada? Deixa eu ver. Amassaram bem? Muito bem. Agora é uma segunda tarefa, tá? Deixem a folha bem lisinha, o máximo que puderem. A minha foi o máximo que eu conseguia. E vocês? Umas mais lisinhas que as outras, mas é isso aí. Vamos voltar para o princípio. É isso que acontece nos nossos relacionamentos. Quando nós magoamos alguém, pode deixar aí, Cláudia. Quando nós magoamos alguém ou somos magoados, nós não ficamos amassadinhos, assim, diferentes, né? Então, eu quero mostrar para vocês, tem a capa do livro aí, né, Cláudia? Uma passagem de um livro que faz parte da literatura do amor exigente, é Aprendendo com os Animais, do Julião, lá de Santa Catarina. E na página 110, ele diz o seguinte: quando houver atos que agridam e ofendam, podemos voltar atrás e pedir perdão, dizendo que não gostaríamos de ter feito o que fizemos. Este é um lindo gesto de amor. O respeito, a compreensão e o amor devem nortear o nosso relacionamento com o mundo. Então, mais uma lembrança, né, nesse princípio ético de que o respeito, a fraternidade e reconhecer também os nossos erros, ter essa humildade, ele é muito importante, né, para as nossas relações. É uma virtude, né, a humildade, voltar atrás e tentar pedir o perdão, né, pedir perdão. Assim como perdoar aos outros, mesmo que eles não tenham nos feito esse pedido. Vamos usar a nossa fraternidade, já que todos nós somos irmãos, pois somos filhos do mesmo Pai, né? Fraternidade é o que nos pede esse princípio. Com os parentes, de vínculos consanguíneos, né? A família, né? O filho, o tio, a prima, com esses a gente tem esse dever. Mas temos os afins, aqueles com os quais nós temos os vínculos sociais. Quem são eles? Já paramos para pensar? São os agregados, né? Agregados, eles se agregaram à família, será mesmo? Vamos dar um olhar especial a eles. Eles foram chegando na nossa família. São genros, nora, sogro, padrasto, madrasta, cunhado, enteado. Aqueles com a qual temos alguma coisa em comum e não é raro um ficar falando mal do outro. Eu tenho muita experiência no grupo de apoio de sogra se queixando da nora, nora falando mal da sogra e até assim, não converso mais com ela, não tem condições. Então, a gente vê que as pessoas muitas vezes se dividem em vez de somar, né, na grande família. Que bom se a gente pudesse contar com essa família extensa, né? E muitas vezes até contar para a educação dos nossos filhos. Né? Se forem filhos menores, deixarem na casa de um dos agregados, né? Para eles também conviverem, se entenderem, aprenderem a se amar. Nós temos que aceitar essa diversidade na família e cuidar com a rigidez de papéis. Por quê?
Aqui me lembra um fato até que aconteceu comigo. Tinha uma coisa que me incomodava muito no meu filho mais velho, bagunceiro. E eu tinha assistido uma palestra da Dona Mara justamente falando sobre os princípios, a mudança que nós temos que fazer. Se você só grita, reclama dele, muda, seja afetuosa, pega na mãozinha, aquele jeito da Dona Mara, né? E não fica, olha a rigidez, né, de papéis que nós já conhecemos até na dependência química. Mude, seja mais tolerante. Pois é, o meu filho, ele tinha a mania de tomar banho, abria lá o mini closet que eles têm, ia escolher uma roupa e botava a toalha molhada em cima de todas as roupas limpinhas, dobradinhas e passadas. Eu reclamava, gritava, de novo, não acredito. Lá ia eu e eu tirava a toalha. Aí eu me lembrei, um dia eu vi, passando ali, eu vi que ele tinha saído do banho, estava a toalha lá, a minha inimiga. Aí eu disse, não, Dona Mara fez um milagre. Ele era mais alto do que eu, mas eu fui ali, meu filho, olha aqui, ó, o que tu fez? Peguei na mãozinha, ele ficou me olhando, se ela enlouqueceu. Olha aqui, meu filho, chega aqui, ó, vê, tu colocou a toalha em cima das roupas e é claro que elas vão molhar e vão ficar amassadas. Vamos pegar a toalha. E ele só me olhando, me acompanhando. Ficou hipnotizado. Vamos pegar a toalha. Eu fui com ele até o varal. Vamos pendurar. Viu? Vai secar rapidinho aqui a tua toalha e não vai ficar molhando. Tá, meu filho? Combinado? Bom, ele ficou quieto, acho que envergonhado. Mas aquilo tocou ele. Me perguntem se ele botou a toalha mais uma vez. Nunca mais. Então, nós temos que mudar, né? Mudar a forma de nos relacionarmos e de nos comportarmos. Esse princípio nos pede para exercitar a arte de conviver em paz, em benefício de algo maior, né? Isso vai agregar muita qualidade à nossa família. A reflexão que fica é natural relacionar-me bem ou existe uma técnica para isso? A técnica está ali para nos ajudar, pessoal. Vamos pensar, né? As palavras gentis, que nós queremos que nossos filhos, desde pequeno, façam, né? Com licença, muito obrigado, reconhecer, né? O esforço. E lembrando que quando a gente trabalha a assertividade, tem uma técnica, né? Então, vamos usar a técnica de conviver bem, né? E em paz. Esse princípio, então, nos lembra isso. Arlete. Não, termina com vamos ver como é que estão os jovens casais aí se comunicando fraternamente no Dia dos Namorados. Bem, cutuquei você. Já curti, amor. Aqui dá para discussão para outros temas também, né? Estão ali juntos, mas separados ao mesmo tempo. Mas, enfim, foi uma curtida, foi um ato também de fraternidade. 8º princípio. Parece que essa família que aparece aí estão todos com tarefas, né? Cada um tem um material na mão, uma ferramenta na mão. Na família, a cooperação deve ser com amor, sem cobrar ou pagar pelas tarefas. Tem muito pai, vamos lavar o carro, eu vou te dar tanto, ou eu ia pagar para outro, vou pagar para ti. As tarefas têm que ser realizadas, tá? Sem cobrança. Dar oportunidade é uma maneira de torná-los responsáveis. Eu até tenho uma historinha comigo e o meu neto, que hoje está com 17 anos, mas quando ele tinha uns 2 anos, ele estava aqui em casa, e eu falava com ele, ele não me respondia nada, era só sim, não. Puxa, tem que haver uma maneira de eu fazer um diálogo com ele. Como? Aí eu convidei ele para secar a louça. Ele achou o máximo, nunca ninguém tinha convidado. Botei um banco, ele se ajoelhou e começou. Eu botei o pano e comecei a dar umas louças para ele secando. E eu fiz as mesmas perguntas
que eu estava fazendo para ele antes, e ele não me respondia nada. Ele começou a me responder tranquilo, ele começou a me responder tudo que eu perguntava. Então, ali mostrou que o diálogo, a melhor maneira de conversar com uma criança ou com um jovem é fazer junto. Então, a cooperação ali diz assim, ó, fazer junto. Olha, eu vou varrer a casa, tu limpa o pó? Vamos dividir as tarefas. Isso, quando eu entrei, que eu comecei a frequentar o Amor Exigente, eu falava assim, eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Aí eu fui ver o que eu tinha passado. E eu achei, mas peraí, o que eu passei, eu saía com eles, e eles me pediam, compra isso, mãe, compra aquilo. Eu dizia assim, não tenho dinheiro, não dá. Passa cheque, passa cartão. Aí eu entendi que eles não estavam entendendo que cheque e cartão era dinheiro. E eu disse, não, peraí, tem algo errado. Eu, com a idade deles, eu fui trabalhar com 13 anos. Eu sabia de onde vinha o dinheiro. Eu sabia tudo. Eles, o outro com 18, me manda passar cartão, cheque. Será que ele não sabe que isso é dinheiro? Eles estão completamente fora. E eu digo, peraí, o que foi ruim eu ir trabalhar com 13 anos? Eu me aposentei com 44 anos. Eu sabia a responsabilidade que eu tinha. E eu estava criando eles completamente diferentes, porque não queria que eles passassem o que eu passei. Pode trocar. Agora, o caráter voluntário. Agora, até nessa hora aí, eu vou falar depois do princípio que a Maria Inês falou antes. Tá? Empatia desvinculada da simpatia. Generosidade guiada pelo amor. Gratuidade no servir e apoiar. Sentir e cultivar a espontaneidade. Respeito às diferenças sem pré-julgar. Responsabilidade, cuidar do outro. Pode passar. Isso aí, Maria Inês, ficou bem no teu anterior. Quem quer mudança? Olha, vi que todo mundo levantou a mão, quer mudança. Vamos ver. E quem quer mudar? Não era com eles aquela pergunta, porque cada um começou a conversar, um estava no celular, o outro tudo. Então, as pessoas querem mudança, mas elas não mudam. E isso aí, o amor exigente sente muito isso, porque não esquecendo que o amor exigente trabalha com voluntários. Bom dia, menina. O chefe da família está? Nesta família não há chefe. Nós somos uma cooperativa. Olha a importância. Não. Então, essas regras dessa família está bem clara. Ali ninguém mandava. Todos tinham. É uma família que todos conheciam as regras e as cumpriam. Não precisava de um chefe dando ordens. São espontâneas e cooperadoras, com a disciplina e organização do lar. Então, aí mostra que não é preciso ter chefe. Se todos são disciplinados, não tem chefe. Cooperar é exemplo. Por exemplo, uma pessoa cai, vai lá e tenta levantar. São atitudes. Não pode caminhar, tu vai lá e ajuda. Para subir, tu também vai auxiliar. Está chovendo ali, né? Ele tem um guarda-chuva, vamos cooperar com o outro. Vamos ajudar ele a não se molhar. Isso é a cooperação, não são palavras, são atitudes. Olha só, o amor exigente precisa de voluntários. Olha quantas mãos levantadas. Será que, na hora de vamos agir, vamos fazer um treinamento, vai haver tantas mãos? Não esqueça daquele quadrinho antes. Reflexão. Em sua casa, os filhos cooperam? Como desenvolver o caráter voluntário e cooperativo na família? Eu, quando comecei, eu chamei os meus filhos
e o marido também. Nós 4 se reunimos e eu coloquei regras. E uma das regras era almoçar, cada um pegasse o seu prato depois que almoçasse, os seus talheres e copo, lavasse, secasse e guardasse. Todos. Essa regra foi geral. Foi para mim, foi para o Cláudio e foi para os 2. Até hoje, meu filho está com 47 anos, ele vem almoçar na minha casa, ele termina de almoçar, ele pega o prato dele, os talheres, ele vai lá e lava. E guarda. Então, eles aprenderam, ele já bem grandinho, já tinha 18 anos, mas ela teve mais oportunidades, porque ela era bem mais jovem, né? Então ela teve oportunidades melhores. Maria Inês. O 9º princípio ele é bem importante, nós temos que lembrar o 3º, né? Princípio que nos pedia fidelidade em relação à nossa proposta, a constância. Então, olha o que o 9º princípio nos diz: partilhar no grupo familiar eventuais situações incompatíveis com a sua proposta de vida. Dando o exemplo do princípio institucional, por exemplo, no amor exigente, né? Nós aprendemos a proteger a nossa proposta com esse princípio. Notificar a FEAE, a regional, no caso, sobre problemas de metodologia, da condução da reunião e outros cuidados foram válidos, porque a nossa proposta ela é muito valiosa, é tão importante, não podemos deturpá-la. Mas esse princípio vem perguntar, e na família, quando ficamos sabendo de uma inconveniência de um filho? Aí a gente pode pensar o que os adolescentes, principalmente, aprontam, né? Pode botar uma bomba na escola, por exemplo? Muitas brincadeiras, fiquei me lembrando de coisas assim. Pichação. Né? Nenhuma família vai querer que um filho participe desse tipo de ato, né? Desse vandalismo. Pegavam um carro e faziam um racha, e se envolver em brigas, agressões, né? Matar aula, coisas que eu fui pensando que seriam incompatíveis, né, com a proposta de vida. Às vezes eles nos mentem, dizem que vão fazer uma coisa. Eu me lembro que aconteceu uma vez com a minha filha, mas ela ficou com uma dor na consciência e veio me contar. Ela disse: mãe, realmente, se tu pedisse, mas depois eu me arrependi quando eu estava lá. Ela foi assistir foi participar, e era numa cidade vizinha. Ela disse que ia dormir na casa de uma colega e acabou indo. Eles tinham combinado de ir tudo para Viamão assistir um ensaio de escola de samba. Aí voltou no outro dia, mas assim, ela veio partilhar comigo, né, o que ela... Então, comigo que ela tinha feito isso, que eu não sabia, né, que eu acabei não sabendo onde ela andava. E a gente conversou sobre isso, né? Claro, não perdi, fui mostrando para ela todos os problemas que podiam ter surgido ali, né? E eu sem saber como encontrá-la. Por isso que é bom a gente conhecer também, né, os pais dos amigos dos nossos filhos, conversar, não deixar a coisa solta. Por sorte, aquilo que talvez eu tenha plantado, né, na cabecinha dela, fez valer, né? Foi o arrependimento. Então, esse princípio ele vai trazer essa experiência, né, para a família. Não vamos perder a oportunidade de corrigir os nossos filhos, reuni-lo à família novamente, que pode ser até com uma reunião especial, né? Às vezes tem que se reunir pai e mãe junto para falar seriamente, e muitas vezes até com os irmãos. O objetivo é realinhar a proposta da família, redesenhar, né? Que às vezes eles estão se escapando. Olha, é assim. Né? Vamos escrever de novo essa proposta, vamos reafirmá-la. Vamos lembrar que a família disfuncional ela fica cristalizando o problema. E isso a gente aprende na dependência química, lá no problema instalado, que o foco vai ser sempre o problema, não na solução. E a gente aprende que em famílias funcionais acontecem problemas também, mas só que elas partem logo para a solução. Esses limites que nós colocamos nos nossos filhos, eles vão ensiná-los também que eles não têm só direitos, têm deveres e também têm que tolerar as frustrações.
né? Porque nem tudo que eles querem fazer, eles podem ou devem, né? Porque nos grupos até é muito comum aparecer mãe ou irmã que esconde que o filho está usando droga, que o irmão está usando droga, do resto da família. Então, o problema se cristaliza, né? Como é que vão se sentir os outros que foram excluídos desse problema, para enfrentar esse problema? Então, às vezes, os pais são separados, surge um problema, não vou falar que vai aumentar o problema. Não. Pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe, mesmo quando o casal não está mais unido. Nós não podemos, como a Arlete colocou, excluir pai e mãe da educação dos filhos. E a linguagem tem que ser a mesma, né? Então, vamos corrigir com coragem e serenidade. Não precisamos fazer um escândalo, né? Porque viver a interdependência, essa responsabilidade mútua e a verdade, por pior que seja, vai unir a família, vai trazer mais satisfação, né? E um outro aspecto que eu acho muito importante quando a gente vai partilhar o problema é fazer-se presente. Os filhos estão vendo que nós estamos atentos, né? Muitas vezes é para chamar atenção, inclusive, né? Todas as inconveniências. Estar presente nos momentos críticos de nossos filhos para corrigi-los é um ato de amor, não vamos nos esquecer disso. E eu acho importante também essa sigla do Isamitiba, né? O grande educador, além de psiquiatra, que usava o CCC, constância, naquilo que pregamos, né? A fidelidade, que a gente já falou, a coerência, então tem que ter consequência, né? Se a coisa fugir, né, do projeto de vida. Então, essa consequência, nós vamos pensar, né? Cada família vai utilizar uma, né? Mas vamos lembrar também que os comportamentos dos nossos filhos podem ter uma consequência positiva da nossa parte. Por exemplo, que ele se esforçou, ou foi muito bem, né, numa prova, ou ajudou, cooperou em casa, nós temos que elogiar, né? Elogiar com verdade também, não com fingimento. Então, essa consequência, que bom que a gente marque sempre pelo positivo, que com certeza vão diminuir as consequências que são não tão agradáveis, né? Negativas. Então, é importante a gente pensar que partilhar vai ser muito importante para quem ouve e para quem faz a partilha. A união vai ajudar a resolver problemas com mais sabedoria e nos sentirmos pertencidos e mais responsáveis. A reflexão que eu deixo aqui é como você vê esse princípio ético. Eu acho que eu até gostaria de ressaltar uma coisa que eu acho importante nesse princípio, é estar com aquele canal de comunicação sempre aberto, né? O diálogo é um exercício diário. E que aquilo que a Arlete colocou de fazer junto, né? E eu já tinha citado também, de fazer atividades juntos, aí a conversa vai rolar, né? Com mais certeza o diálogo vai ser mais um hábito daquela família. Acho que agora é tu, Arlete. Promover a espiritualidade do seu grupo familiar, respeitando a opção de cada um. A espiritualidade vem antes da religião. É a prática do bem sem discriminação. É a união de pessoas para praticar o bem. Temos que passar, uma coisa que nós não podemos esquecer, nós temos que passar para nossos filhos a existência de Deus, o amor ao próximo, porque isso aí fica guardado, mesmo que na adolescência a gente perde. Eu sei, em relação a mim, eu como estudei em colégio religioso, católico, e então lá no fundo eu tinha isso aí, Deus, né?
tinha a semente. E depois, quando eu entrei na adolescência, acabou. Acabou. Como eu fui trabalhar cedo, estudava à noite, aí esqueci a religião total. Aí a minha família era católica, eu ia em igreja, em casamento, batizado e só. O que aconteceu? Eu casei com uma pessoa que também veio de uma família bem católica, mas também não estava dando bola para a religião. E quando eu fui convidada para fazer o ECC, o Encontro de Casais, que a minha filha veio do colégio e me convidou, eu falei para o Cláudio, vamos fazer? Ele, vamos, nós fomos fazer de curiosos. E foi ali que eu vi a palestra do Amor Exigente, foi ali que deu o meu despertar espiritual. Então, desde ali, eu me tornei católica, porque eu só botava no papel, quando perguntava religião, eu botava católica. Então, depois é que eu entendi aquilo ali, com 30 e tantos anos. Vamos passar. Independente das religiões, as pessoas, talvez os meus filhos, hoje, não são católicos, mas eu aceito qualquer religião. Vamos ver essa aí da Mafalda. Ela chegou num chaveiro e falou, bom dia, moço, quero que me faça a chave da felicidade. Com muito prazer, menina. Trouxe o modelo, espertinho, velhinho, né? A felicidade não é igual para todos, para todas as pessoas. Depende de fatores individuais, emocionais de cada um. Como que ele ia fazer a chave da felicidade? Ele não sabia nem como é que era na casa dela, na vida dela, quer dizer, era impossível isso. E aí ela achou espertinho, velhinho, né? Porque ele pediu a cópia. Pensei em buscar o troco, pensei em ficar com o troco, que está bem apagado isso aqui, eu estou com dificuldade de ler. Pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. Ela chegou e disse para a mãe. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz, e sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? A mãe perguntou. Esse que a gente tem aqui dentro. Então, ela mostrou a nossa consciência, a ética e a moral. Os valores de nossa casa, de nosso lar, de nossa educação, a nossa espiritualidade. Ela mostrou tudo. Quer dizer, ela tinha recebido uma orientação que não se ficava com o dinheiro dos outros. Ela bem que pensou, mas o inquilino começou a dizer, pode popular. Promover a espiritualidade é crer no transcendente, fonte infinita do bem e do amor. Deus, poder superior. Manter relacionamento estreito e espírito aberto à sua inspiração. Incluir em seu cotidiano a prática do amor e do bem como ele faria. Ensinar por palavras e pelo exemplo, demonstrando a serenidade, a confiança, a esperança, bem-estar e felicidade. Está para reflexão depois. Você aceita, sem preconceitos, opções religiosas diferentes da que professa? Tem gente que não aceita, eu aceito. Você está promovendo a espiritualidade em seu grupo familiar? Como? Aí eu paro um pouquinho, porque eu, como logo que casei, tive os filhos e tal, e estava afastada da religião, eu não passei isso para os meus filhos. Isso aí eu senti muito. Eu não passei, porque eu não ia a nada, então eles também estudavam em colégio também de católico, mas eles tinham só aquilo do colégio. Em casa não havia nenhum tipo de espiritualidade. E isso aí foi um dos erros que eu vi que eu fiz agir errado. Mas é importante. Mas, mesmo assim, já depois eles
crescidos já, eu passei um pouco para eles, porque hoje eles têm a sua religião. Então, eu consegui botar uma sementinha, mas meio atrasada, porque deve ser na criança pequena. Ontem eu estava falando com a minha neta que estava aqui, ela tem 11 anos, e eu falei que um menino tinha caído de um prédio do 3º andar e que não, e levantou e saiu caminhando, ele não se machucou nada, nada, nada. Eu digo, isso aí é um milagre, o médico disse, isso é um milagre. E ela disse assim, não, isso é ciência. Eu fiquei olhando para ela, não estava entendendo, né? Isso é ciência. Como ciência? Claro, é ciência isso. Ele não se machucou, mas isso é ciência. Eu levei um susto. A ciência explica, mas eu levei um susto, porque ela estuda, eu agora vou dizer, ela estuda numa escola pública federal. Ela estuda na escola de aplicação, que é ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu senti que o que ela está recebendo é a ciência, não existe Deus lá. É tudo materialista, não existe aquela coisa de a espiritualidade. Isso aí me assustou ontem. Eu não falei para a mãe dela, mas me assustou quando ela me disse que era ciência. Ok? Maria Inês? Promover a cooperação familiar, evitando obter vantagens pessoais. Onde é que está a cooperação nessa imagem, né? Ele até aproveitou, acho que para dar um cochilo. Então, tirou vantagem e não cooperou. No AE, por exemplo... não, achei que era no final. Nessas imagens, nós estamos vendo que houve uma rica de uma colheita, né, de maçãs. Provavelmente todos cooperaram. Então, daria uma boa divisão, né, dos produtos. Mas o que aconteceu? Um ficou com praticamente toda a produção, e os demais ficaram com meia maçã. E aí a gente fica pensando nisso, será que isso não acontece na nossa família? Eu tirar sempre a vantagem, vir sempre em primeiro lugar, o meu desejo, o meu ego. Então, promover a solidariedade na família é o que nos pede esse princípio. A bondade, a cooperação devem unir os membros do grupo. O interesse comum, o apoio, o auxílio mútuo deve mover cada membro da família. O bem comum deve estar acima do individual, né? Todos por todos, né? Tem um adágio popular que nos diz não fazer aos outros o que não queremos que façam conosco. Não queremos ser usados, né? Mas queremos ser amados, amparados. Então, não vamos usar o que é de todos em nosso exclusivo benefício. Vamos agir com honestidade. Não vamos mostrar um exemplo que não queremos que os nossos filhos sigam, né? Nós temos que cuidar que a criança, né, é uma esponja, ela absorve tudo no ambiente, né? E o ambiente de nossos filhos é o ambiente dos pais. Então, nós temos que nos perguntar muito como estamos agindo, né, em relação a esse princípio. Servir a e não servir-se de, né? Se os nossos filhos observarem que nós também agimos assim, que nós temos essa gratuidade, não ficar buscando só recompensa, vai ser bem mais fácil, né, no exemplo. O companheirismo deve nortear a vida familiar. Não vamos poupar ninguém. Eu sei que eu passei por isso, né? Às vezes não deixava o cuidado dos filhos porque não correspondia ao modo que eu fazia. Né? O que acontecia? Um poupado, o outro muito mais atarefado. Então, vamos pensar nisso, aceitar o modo de cada um e não poupar ninguém, né, na cooperação. Vamos, assim, ser mais companheiros.
eu gostaria até de dizer uma coisa aqui no final. Enquanto as vantagens ou os bens materiais estiverem acima dos verdadeiros valores da vida, estaríamos nos distanciando do fazer ético. Então, vamos pensar, na sua família, as pessoas lutam por privilégios ou pelo bem comum? Arlete. 12º, chegamos ao final dos nossos princípios. Essa figura mostra tanta briga, tanta confusão, né? Na cultura atual, os bens materiais e o poder valem muito mais que a família, que está representando aí, né? A família teria amor, laços afetivos, ética, moral, cumprimento das leis e justiça. Viver em harmonia é o que nos pede esse princípio. Vamos passar. Sem disputa, alegrar-se com o sucesso do outro como se fosse o seu, sem inveja ou despeito. Cooperar ao invés de disputar poder. Ser honesto, sincero, justo e solidário, ao invés de querer levar o melhor em tudo e contra todos a qualquer preço. Sem desavenças, respeitar opiniões, ser assertivo. Diálogo direto ao invés da fofoca. Não polemizar sobre temas insolúveis. Tratar do comportamento presente sem misturar com o passado nem julgar a pessoa. União e perdão sem guardar rancor. Pode passar. A reflexão para nós aí. Você já refletiu nas consequências de uma postura errada em relação a este princípio? Por exemplo, em um divórcio ou em uma partilha de bens. Qual a importância da identificação de papéis e de normas de conduta previamente estabelecida na família? Olha as regras da família, né? Então, a gente esquece isso aí. São os valores, né? Aprender a dialogar, sentir-se que até os 2 anos... isso aí eu gostaria de falar com vocês, porque eu falei várias vezes que temos que dialogar, né? Estima-se que até os 2 anos de idade, uma criança tenha escutado aproximadamente 100.000 nãos. Até os 15 anos de idade, já terá feito 500.000 perguntas a seus pais. Corresponde a 500 mil de oportunidades para dialogar, que os pais não podem deixar passar. Esse livro, Maria Cegonha, que está escrito isso aí. E ele, sempre que acontece o livro, tu lê, deu aquilo ali. Aí a Maria Cegonha vem e diz assim, se eu fosse você, eu aprenderia a ouvir até o fim, sem tentar concluir ou adivinhar o que o seu interlocutor quer dizer. Eu arranjaria tempo para responder às perguntas consideradas tolas ou fora de contexto. Eu acho que esse livro é muito bom na prevenção, porque sempre a gente lê e a Maria Cegonha vem e diz, mas se eu fosse você, eu agiria de outro jeito. Eu acho que agora é a Maria Inês, né? Maria Inês está aí? Vamos ver que ela já fugiu. Nós gostaríamos de terminar essa apresentação com as palavras da dona Mara, que expressam bem também os nossos sentimentos. Que os sentimentos de respeito, amor e solidariedade por nossos irmãos nos levem a viver no amor exigente em nossas famílias verdadeiros valores de integridade moral, de ética e de cidadania. E um convite, deixe brilhar sua essência divina em seus relacionamentos. Todos nós somos portadores da luz divina. Fazê-la brilhar é tarefa de cada um de nós. Muito obrigada. E aqui nós vamos deixar para vocês, apresentando nossos netos, né? Sim, a gente tem que se exibir. Formar pessoas humanas e éticas para dirigir nosso mundo amanhã.
Maria Inês tem 2, eu tenho 4. Eu agradeço a oportunidade e desculpe alguma coisa, porque eu, para falar em público, eu sou meia travada. Obrigado, Rosa. Espero que tenha atingido o objetivo. Também gostaria de agradecer, né? O pessoal dedicou umas horinhas do feriadão para nos escutar. Obrigada. Meninas, foi brilhante, foi uma riqueza. Falar de princípio ético é tão bom, né? Quando eu entrei para Amor Exigente, a gente trabalhava os princípios básicos, éticos, e a gente ia meio batido, né? Nossa 4ª semana passava meio batido. E aí, com o tempo, a gente vai descobrindo que os princípios éticos são os valores, é a base da gente, né? Se eu trabalho os princípios éticos, eu vou estar preparado para agir nos princípios básicos, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês e eu sempre gosto de pegar assim, alguma coisa do que foi falado e eu fico, então, com... A Maria Inês disse para a gente mudar a forma de nos relacionarmos e nos comportarmos. Tão rico vocês trazerem a Mafalda. Gente, que coisa linda, né? Ela é maravilhosa e as coisas que lá atrás já foram colocadas pela Mafalda, como elas continuam atuais, né? Porque a Mafalda é da minha adolescência, né? Eu me lembro de começar com a Mafalda veio por causa da Doris. Isso, verdade, Doris. Homenagem a Doris, né? Apesar da Mafalda ser argentina, né? Mas tudo bem. E das palavras da Arlete, ficou para mim fazer junto. É a melhor maneira de conversar com uma criança ou com um jovem. Então, eu queria agradecer muito a vocês por esse momento, que vocês enriqueceram também colocando exemplos da vida de vocês, né? Eu sei que vocês fazem um trabalho muito bonito aí no Sul e é toda a nossa gratidão, toda a nossa gratidão. O Ederaldo vai trazer a oração da serenidade, nós já estamos com um tempinho um pouco apertado para perguntas, eu não sei se alguém colocou alguma coisa no chat ou quer fazer algum comentário, mas eu queria trazer para vocês que na próxima semana nós vamos ter novamente a Luciana Castrilhon, e ela vai falar sobre vivendo de propósito, metas para a conquista da sobriedade. Nós convidamos novamente a Luciana, porque lá no início a gente ainda não sabia gravar, então a gente falou para ela que estava devendo ter uma palestra dela gravada. Semana que vem ela vai estar com a gente. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu vou passar agora para o Ederaldo, e muita gratidão a vocês e a todos que acompanharam a gente aqui hoje, tá bom?